Bom dia, galera. Hoje, 20 de novembro. Quero saber se vocês já receberam o vídeo do Morgan Freeman hoje no grupo do Zap Zap. Pera aí que eu tô acordando ainda, hein? Café. Já receberam o vídeo do Morgan Freeman do Zap Zap dizendo que, ó, como acabar com o racismo? Vamos parar de pensar no racismo que ele acaba, né? Essa é a ideia de muita gente hoje em dia, né? Não vamos falar de certas coisas, amanhã vai ter Enem, né? Não vamos falar de certas coisas não devem ser faladas, né? Como se a criança indígena parasse de ter fome, se a gente para de falar disso, nisso. Como se o pai de família negro não fosse alvejado com 80 tiros no seu carro, se a gente não falar nisso, né? Racismo não existe, são casos isolados, né? E aí nós temos todos os milhares de casos isolados que acontecem no nosso dia a dia, né? Eu gravei um vídeo, acho que tem um mês, falando sobre racismo no Brasil ainda, né? E ainda e muito forte, né? E algumas narrativas, né, que se dizem antirracistas, na verdade reforçam esse racismo, né? Eu tô criando coragem e, na verdade, pensando em chamar algum amigo ou amiga, né, que seja do movimento negro, movimento preto, para debater uns vídeos de uma youtuber aí, né, que ela fala que existem exageros, né, no movimento negro, uma mulher branca, falando branca rica, né, que falando que é um exagero algumas reivindicações das pessoas pretas, das pessoas negras, mas eu tô primeiro criando fôlego, né? Segundo, eu tô procurando alguém que estude isso, que trabalhe com isso mais do que eu, né? Eu trabalho enquanto sociólogo, enquanto alguém ligado a um grupo de pesquisa que tem essa temática, que produz sobre essa temática com esses parceiros, com essas parceiras, aliados e aliadas, mas é uma luta muito específica deste grupo social que eu estou aí no apoio, no diálogo, na ação conjunta, né? Então não tem esse protagonismo nem de pesquisa, nem social, né? Da minha própria existência, né? Então vamos procurar alguém para estar falando sobre isso junto com a gente aqui. Mas antes de começar, nós temos que refletir sobre algumas questões, né? Eu sou um homem, né, heterossexual, branco, de fenótipo branco, apesar de ter toda uma ligação com o Nordeste, com a Amazônia, na minha questão genética e cultural. Sou um homem de fenótipo branco e passei por todos, né, tive todos os privilégios de ter esse fenótipo, né, de, sei lá, não ser abordado pela polícia. Já aconteceu 1 milhão de vezes comigo quando eu era jovem. Abordava a pessoa do lado, que era uma pessoa parda ou preta, né? Na época a gente pensava assim, né? Uma pessoa negra e não me abordava, né? E dentre muitos outros aspectos que essa branquitude traz enquanto privilégio, né? Então, assim, um outro exemplo, né? Sobre a questão indígena ou sobre a questão negra, preta. Eu vou falar negra e preta porque existem dois movimentos. Um fala movimento negro e o outro fala movimento preto, tá? Então, os movimentos raciais se identificam com essas duas palavras. É, por exemplo, eu poderia, né, muito bem não falar sobre a questão indígena ou sobre a questão negra, né, de raça preta, e tudo bem para mim, porque na verdade isso é esperado para o meu fenótipo, né, para a minha, entre aspas, raça, né. É, eu falo entre aspas porque eu não tenho identificação, mas eu sei que as pessoas assim me identificam e eu tenho sim esses privilégios, né. Então, se eu ficasse calado, seria muito melhor para mim, né? Seria muito melhor porque, e eu estou falando isso enquanto mais um privilégio que eu tenho. Nós, pessoas de fenótipos brancos, né, e muitas vezes usamos uma suposta ascendência indígena ou ascendência negra para dizer que não tivemos privilégios, quando na verdade tivemos privilégios sim.
nós, pessoas de fenótipo branco, podemos ficar calados e facilmente nos associar aos agressores ou às pessoas que estão do lado vitorioso da história, vitorioso, né? E já as pessoas indígenas e as pessoas negras, pretas, elas não têm essa escolha, né? Elas sofrem essas agressões diariamente, elas sofrem essas agressões, ameaças no caso dos indígenas, dos negros também, em algumas regiões do Brasil, né? Dependendo da relação que existe, essa relação racial. Ah, entretanto, né, enfim, o vídeo hoje ele é justamente sobre esse racismo latente que existe, né, explícito e latente em algumas falas que a gente escuta por aí, né. Ontem eu soltei um vídeo sobre terras indígenas e uma pessoa que eu não vou identificar, provavelmente sem ter assistido, né. O vídeo teve, meu canal tem poucas visualizações, né. Teve em torno de ontem, né, no primeiro dia, 50 visualizações, 50 pessoas assistiram. É, e provavelmente sem ter assistido, ele falou, respondeu que sim, os indígenas atrapalham, né? Então, isso quando você tem uma definição já estabelecida, isso no dicionário, isso se chama preconceito. Sim, os indígenas atrapalham. Sem ter assistido o vídeo, sem ter olhado os dados. Eu trouxe dados do IBGE, do INCRA, organizados pelo antropólogo lá, né? Então, é muito preocupante isso, né? Muito preocupante. Enfim, só essa abertura, né? E dizer que o Morgan Freeman já mudou de ideia. Né? Se você receber no grupo do Zap Zap, não, o dia da consciência não, nós temos que parar com falar de racismo, lá o Morgan Freeman falando, o Morgan Freeman já mudou de ideia e ele se associou ano passado e esse ano ao o Vidas Negras Importam, né? Então ele está com um ativismo racial, né? Desde o ano passado. Então aquele vídeo ele inclusive fala, né, que se arrepende. Aquele vídeo fala de outro momento e as pessoas mudam, né? As pessoas mudam. Daqui a 10 anos eu espero estar falando a mesma coisa, a ter as mesmas ideias, mas eu posso mudar, né? Posso mudar com relação a algumas coisas, posso aprender. E todos nós mudamos, né? Graças a Deus, as deusas, os orixás, Buda, os espíritos, mestres, a nós mesmos, dependendo da sua fé. Vamos lá. Alguns argumentos, né, que são bem racistas, mas são disfarçados. Né? Eu vou trazer apenas 4. Vou falar rapidamente sobre cada um deles. O primeiro, somos apenas uma raça, a humana. Essa frase eu nunca vou esquecer. Veio um professor, muito amigo meu, se ele assistir ele vai se identificar, falar assim, professor, me explica isso. Ele é da biologia. Que os meus alunos estão me perguntando. E aí eu lembro, estava na sala, eu, uma professora, lá na instituição que eu trabalho, que era minha chefe, né, minha chefa na época. E aí, vamos lá, vamos conversar, professor, vou te explicar a visão antropológica, né, sociológica. Nós somos apenas uma raça humana, muitas vezes, não pelo professor, ele fez uma pergunta sincera, assim, eu senti no olhar dele que ele estava querendo entender todo o processo, né? E nós, professores, inclusive, sabemos quando alguém quer aprender, né? E, no caso, ah, muita gente usa esse somos apenas uma raça para dizer, ó, não vamos falar de raça negra, raça indígena, né? Porque somos todos iguais. Mas, assim, primeiro, biologicamente somos todos parecidos, né? Somos todos da mesma raça, né? Biologicamente. Mas quando nós falamos raça, a gente tem que entender que é um conceito social, né? É a mesma coisa que dizer economia. Pode ser a economia do Brasil, pode ser a economia mundial e a economia aqui da minha casa, de guardar dinheiro. Raça é a mesma coisa, dependendo de onde você está, qual campo científico, qual campo do debate, do discurso você está, você tem uma perspectiva diferente. Então, somos biologicamente apenas uma raça? Sim, né?
Aí o pessoal da biologia, da geografia vai saber melhor, né? Eu estudei isso, mas muito rapidamente, de onde viemos, onde nasceu a humanidade, sei lá o que, enfim. Mas socialmente, não somos uma raça só. Nós somos divididos, historicamente e atualmente divididos. Né? Certos grupos humanos sofrem racismo, violência, preconceito. Né? Ontem eu vi um vídeo no. Tem coisa boa no Instagram, né? No Reels, né? Tem muita besteira, muita repetição. Mas tem coisa boa também. Uma mulher lá na França discutindo islamofobia sem falar nada. Ela pegou o véu dela, que tem um nome específico, agora eu esqueci. Ela pegou o véu dela e transformou numa touca, transformou numa coisa que as mulheres francesas usam, o mesmo tecido. E aí ela, sem falar nada, ela diz: por que o meu véu é um problema? Por que a touca não é um problema? Por que esse tipo de coisa não é um problema? Enrolou assim também. Por que isso não é um problema? Por que o meu véu é proibido de utilizar, né, em escolas, em lugares públicos? Né? Então, assim, nós somos apenas uma raça biologicamente, socialmente, não. Nós somos raças diferentes. Segundo tópico, todas as vidas importam, não apenas as negras. A gente tem que tomar cuidado, tem um grupo de alunos, né, ex-alunos meus que estão aí com um canal, eu desejo sucesso a eles, a gente troca muita ideia. Mas eles colocaram um título, né? Todas as vidas importam, né? Do vídeo do canal deles. É um vídeo muito interessante. Eu assisti a uma entrevista, né? Um podcast com um pesquisador negro, né? E assim, muito bom o debate. Mas o título eu acho que não foi legal. Inclusive falei isso para eles, né? Quando a gente fala todas as vidas importam, primeiro a gente tem que tomar cuidado que essa frase tem sido utilizada por movimentos racistas nos Estados Unidos contra os negros, né? Ah, todas as vidas importam. Só que depois dessa vírgula, eles repetem: vidas negras não importam. Né? Eles estão querendo dizer que os negros não são seres humanos, etc. Então a gente tem que tomar cuidado com a utilização dessa frase. Segundo, é uma falácia lógica. Né? Quando a gente fala vidas negras importam, a gente não está dizendo que vidas negras, que vidas brancas não importam. Vejam, na frase, vidas negras importam, não está escrito apenas vidas negras importam. Não está escrito. Está dizendo, está ressaltando que as vidas das pessoas negras, das pessoas pretas importam. E não está dizendo vidas brancas, vidas indígenas, vidas asiáticas não importam. Veja como é distorcido a questão inicial do processo, né? E aí tem uma discussão sobre o movimento, é violento, só que isso aí não é o que eu estou discutindo aqui, né? Não é o que eu estou discutindo aqui. O que eu estou discutindo aqui é essa frase, muitas vezes utilizada também no Brasil, né? Ah, todas as vidas importam. Verdade. Mas existe um tipo de vida, nos centros urbanos, principalmente, que ele é diminuído simbolicamente e ele é atacado biologicamente. Né? As pessoas são humilhadas e são mortas. E essas não são todas as vidas. Como eu disse aí no tópico anterior, é um tipo de vida, um fenótipo, é uma cultura que é atacada. Não são todas. Então, quando o movimento norte-americano fala vidas negras importam, não está implícito, não adianta você querer colocar, isso é racismo, isso é ou racismo ou falta de lógica básica, coisa que a gente pode aprender na matemática do ensino fundamental, tá? Ou no português, né, na compreensão de texto, ou em filosofia e sociologia, se você for sortudo e ter. Quando a gente fala todas vidas negras importam, não estamos dizendo que outras vidas não importam. Não está na frase, não está no movimento, não está na intenção política e social. Tá? A terceira frase é: racismo é coisa do passado no Brasil. Bem, parece brincadeira, né? Se você tem Facebook e YouTube, você vai ver aí os vídeos
de pessoas sendo racistas o tempo todo, com a popularização do celular, meu celular está carregando, com a popularização do celular, você vai ter isso aparecendo o tempo todo, né? Você vai ter isso aparecendo o tempo todo. E aí tem algumas pessoas do movimento negro, do movimento preto, né? Que vão falar o quê? Né? Eu assisti uma fala um dia desses sobre isso, né? Que você... O que está sendo gravado não é nem 1% do real que acontece, né? Esses movimentos sociais são movimentos de pesquisa também, são movimentos de estudos, de debate, de solidariedade, né, que estão aí há pelo menos, assim, oficialmente nas instituições, 50 anos acontecendo no Brasil. Né? Aí vem você, um cara que não estuda nada, eu conheço gente que fala abertamente, tem preguiça de ler, querer ensinar essas pessoas. Né? Conheço algumas pessoas que falam, não, eu não gosto de ler, eu tenho preguiça de ler. Né? Parece aquela frase lá, esse livro tem muitas palavras. E aí o cara vem e fala, não, isso tá errado. Pelo amor de Deus, cara, vai estudar, pô. Última frase. Devemos fazer um dia da consciência humana. Devemos. Está precisando, né? Mais uma vez, fazer um dia da consciência negra não exclui o dia da consciência negra, tá? Porque uma coisa, igual vidas negras importa, uma coisa não exclui a outra. Você fazer um movimento de defesa das vidas negras, das vidas indígenas, não exclui você fazer um dia da consciência humana. Tá precisando, sabe por quê? Porque aqui no Brasil tem gente defendendo assassino, tem gente atacando criança, tem gente atacando a Chai Suruí porque ela falou uma verdade que o Ari Uruewawal, desculpa, o amigo dela foi assassinado e tem gente atacando ela por isso. Aqui no Brasil tem gente, em vez de trabalhar, ficar falando de votando lei que não serve para nada. Né? Aqui no Brasil tem gente que não sabe como é a Constituição, tem gente que não sabe como funciona a nossa democracia e quer ser especialista em política. Aqui no Brasil tem gente mandando matar pessoas que fizeram um juramento de defender a vida, falando que vão matar pessoas da ideologia contrária dela se cair na mesa de cirurgia. Aqui no Brasil a gente tem tudo isso. Precisamos de um dia da consciência humana. Pode ser outro mês. Pode ser todos os dias. Pode ser junto com o 20 de novembro. A gente está precisando mesmo. A gente está precisando do dia da consciência humana. Mas, mais uma vez, o dia da consciência humana não exclui o dia da consciência negra. A gente está precisando. Agora eu fiquei até um pouco revoltado. A gente está precisando. Cara, se eu ficar falando aqui o tanto de falta de consciência humana que a gente tem no Brasil, eu não vou parar. Esse vídeo vai ter que... Vamos abrir uma live aqui para eu ficar falando. Eu acho que é isso, pessoal. Vou encerrar por aqui. Lembrando que o Dia da Consciência Negra é para a gente lembrar. Mas é um fenômeno que ocorre o tempo todo e deve ser refletido o tempo todo. Né? Então, assim... alguns anos atrás, um grande amigo meu, um dos líderes aí do movimento negro em Rondônia, falou num evento assim, um evento que eu estava organizando. Não gosto de ser chamado só no dia 20 de novembro, né? E isso me acendeu, isso faz muito tempo, isso me acendeu uma fagulha assim, né? Cara, realmente, você fazer o evento só no dia 20, né? Muitas pessoas, muitas organizações fazem isso só para dizer que faz, né? E a partir desse momento, nessa fala desse meu amigo, eu comecei a falar sobre isso, né? Assim, eu no lugar de quem organiza eventos, organiza grupos de estudo, eu passei a falar sobre isso o tempo todo, né? Sempre que surge a necessidade, eu resolvi falar sobre isso graças a essa crítica, uma crítica muito bem pontuada, né? Então, é isso, pessoal. O vídeo ficou um pouco longo, porque eu me empolguei nos debates, mas espero que vocês gostem. Deixa o like aí, compartilha com a galera. Valeu!